E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control, hoje mais uma aula de PHP, onde nós vamos falar hoje sobre os operadores aritméticos ou matemáticos e também sobre as prioridades de resolução, ou seja, qual é a hierarquia na hora de resolver algumas sentenças matemáticas aí dentro do PHP, ok? Então vamos lá, já estou com o servidor WAMP aqui ligado e já estou também com o Brackets aqui aberto. Então lembrando que aqui foi a nossa última aula, onde eu falei sobre variáveis e também sobre constantes. Então estando com o Brackets aberto, você vai clicar aqui do lado direito, o botão direito, né? New File, e vamos dar o nome aqui de operadores.php. Vamos então criar a estrutura básica do HTML5. Vamos colocar aqui no título como operadores matemáticos, para ficar tudo aí bonitinho. E aqui vamos começar a nossa linguagem PHP, certo? Então PHP, já vamos fechar aqui embaixo. E prontinho. Vou abrir aqui alguns espaços, vou já dar um Ctrl S e vamos lá. Bom, primeira coisa aqui que eu vou colocar como comentário, né? Vamos escrever aí novamente então os operadores matemáticos, quais são, ou aritméticos. Na sequência nós temos então que a adição, que ela é simbolizada, claro, pelo sinal de mais. Temos aí a subtração, simbolizada pelo tracinho, sinal de menos. Temos depois na sequência a multiplicação, que nós usamos o asterisco. Temos a divisão, aqui somente para que fique comentado, né, pessoal? É interessante. Vamos usar a barra. E nós temos também aí o famoso módulo, que o módulo corresponde a porcentagem. Eu vou colocar aqui entre parênteses, que é o resto da divisão. Então aqui nós temos aí já comentado quais são os operadores matemáticos ou aritméticos. Vamos fechar aqui com barra asterisco e vamos fazer um primeiro modelo. Aqui vamos trabalhar com variáveis comuns, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, que variável N1 vai receber um valor qualquer. Vou colocar aqui, por exemplo, 25. E que variável N2, aqui são variáveis de entrada, digamos assim, vai receber o valor 10. E agora eu preciso criar uma variável de saída, né? Para que imprima na tela o resultado. Então vamos colocar aqui como variável R, que será a variável N1 mais a variável N2, ponto e vírgula. E agora eu preciso imprimir esta informação na tela. Para isso vamos usar aqui o famoso echo, e entre as aspas, que eu não preciso fazer a concatenação, então o valor é igual a, e vamos colocar a variável R. Certinho? Ponto e vírgula no final. E vamos dar um Ctrl S para que nós possamos então ver o resultado. Então abrindo lá o seu navegador, vou abrir aqui o meu Google Chrome. E aqui vamos colocar aulasphp.com. Então nós já temos aqui o arquivinho operadores.php. E ao clicar eu tenho aqui que o valor é igual a 35. Faltou a letra L ali, ó, cabeçudo, esqueceu. Vamos colocar aqui, é igual, Ctrl S e atualizar, prontinho. Então o valor é igual a 35. Bom, então esse aqui foi um primeiro exemplo. Vamos colocar aqui na parte de baixo um echo. Só para poder quebrar aí, vamos colocar um BR, né? Quebrar a linha aqui. E vamos criar uma outra situação. Eu vou agora digitar aqui para vocês mais uma linha de comentário, né? De múltiplas linhas, na verdade. Onde eu vou dar o título de... Deixa eu voltar aqui, eu vou colocar na linha de cima mesmo. Vamos colocar com o título de prioridades de resolução. Então sabemos que na matemática existe uma hierarquia na hora de resolver alguns determinados cálculos. Então você não pode fazer de maneira aleatória e achar que ele vai resolver para você. Então antes do PHP existe uma matemática. Então o PHP vai seguir esta regra matemática para calcular os valores para você. Então a primeira coisa mais importante aí seriam então os parênteses
Tá? Você prioriza informações dentro dos parênteses. Assim como você fazer um cálculo no Excel, você vai priorizar lá dentro dos parênteses, depois vai trabalhar com exponencial, multiplicação e por fim, né, multiplicação e divisão e por fim adição e subtração. Então aqui nós vamos fazer esta sequência. Vou colocar aqui a multiplicação, a divisão e o módulo, ou seja, o que vier primeiro, certo? O que vier primeiro será resolvido. Depois disso, será a adição e a subtração. E aqui eu vou fechar o comentário, ok? Deixa eu juntar aqui para ficar tudo certinho. Então esta é a prioridade. Então, sabendo disto, vamos aqui simular mais uma situação. Então vou colocar que a variável N1 vai receber o valor de 8, ponto e vírgula. Vou colocar a variável N2 que vai receber o valor de 6,5. Aqui já temos aí um ponto flutuante, né? E aqui vou criar também uma variável final, uma variável média, que será o quê? Né? Normalmente, quando a pessoa não segue essa regra, o que ela faria aqui? Ó? Ela vai colocar que variável N1 mais variável N2 e dividido por 2, certo? Ponto e vírgula. E aqui embaixo vamos dar um eco para ver se isso aqui vai dar certo. Então vamos colocar entre aqui, entre aspas, e o valor é igual a variável m, né? A variável m aí que é a nossa variável de saída. Vamos ver se está funcionando. Vou dar um Ctrl S, vou lá dar um atualizar e ele colocou que o valor é igual, toda vez que estou esquecendo aqui da letra L, né? É igual, então é igual a 11,25. Então, na verdade, o cálculo ele fez, está certo. O que está errado é a resolução, a prioridade de resolução. Então, o que nós devemos fazer aqui? Se a divisão é mais importante que a adição, então eu devo priorizar a adição. Porque aqui ele pegou o N2, que é o 6,5, certo? Dividiu por 2 e o que deu, ele somou com 8. Por isso que deu 11,25. Então aqui nós temos que priorizar, basta colocarmos os parênteses aqui, ó. Então agora primeiro será feita a somatória de N1 e N2 e depois ele vai dividir por 2. Então vou dar um Ctrl S aqui e aqui eu vou dar um atualizar, alterando então o resultado para 7,25. Então aqui ele calculou de maneira perfeita, seguindo aí as prioridades de resolução da matemática, ok? Agora uma outra situação, vamos fazer mais uma linha de comentário aqui. Vamos supor que, ó, vamos colocar assim, ó, receber valores que o usuário digite. Vamos supor que o usuário queira digitar algum valor, né? Passar um valor aqui a variável N1 e N2 e aí sim seja feito o cálculo que ele queira que seja feito. O que nós temos que fazer aqui? Eu vou colocar também no comentário que nós devemos adicionar na URL, e já já vocês vão entender o porquê. O seguinte, eu vou colocar aqui uma interrogação e vou criar aqui, tá? Vou passar um valor, vou passar um parâmetro à variável através, por exemplo, da letra A. Então, o A, eu vou passar para ele um valor de 3 e, só colocar o E comercial aí, opa, errei, o E comercial, eu vou colocar aqui B é igual, vamos colocar aqui 10, pronto. Então eu tenho que acrescentar isso aqui na URL para que através de um outro método ele pegue essas informações da URL, ele atribua esses valores, esses parâmetros às variáveis e aí sim que faça o cálculo, tá? Então vamos lá, vou voltar aqui para o navegador e aqui no finalzinho, o nosso está como aulasphp.com/operadores.php. Lembrando que aqui também poderia estar escrito localhost, para quem não configurou o virtual host, aqui estaria ou localhost ou 127.0.0.1, que é o seu servidor local. Então você vai vir aqui no final e você vai acrescentar exatamente aquilo. Se quiser eu posso até copiar, como eu já digitei aqui, ó. Eu vou dar aqui um Ctrl C, vou clicar aqui no final e vou dar um Ctrl V, tá? Eu vou apertar o Enter. Claro que aparentemente ó, não vai acontecer nada, vai dar um errinho aí, mas o que eu devo fazer agora? Vamos lá. Deixa eu aqui finalizar este comentário, colocando aqui /asterisco, tá? Vou dar um Ctrl S, ó,
Vou dar uma salvada, por isso que pareceu aquele erro, porque eu não tinha fechado ali o meu comentário. Então agora basta eu atribuir os valores às variáveis aí, certo? Então vamos colocar assim, ó. O que vai ser acrescentado agora é o seguinte. Eu estou colocando aqui que variável n1 é igual, e nós vamos usar agora aqui um método, tá? Que é o método get. Então você vai colocar obrigatoriamente em letra maiúscula get, e nós vamos trabalhar com chaves agora, e também acrescentar aí as aspas duplas, certo? E aqui eu posso passar o valor, né, que será atribuído através da digitação que foi feita na URL. Mas aqui eu vou colocar a letra A e no final ponto e vírgula, certo? Então estou passando o parâmetro para o parâmetro A, um valor que será digitado lá na URL, e o método get vai recuperar esta informação, tá? Então get ele significa pegar. Aqui eu vou colocar o N2, fazer da mesma forma, vou colocar aqui underline, get, e entre os colchetes e entre as aspas eu vou colocar a letra B, que foi isso que eu escrevi lá na URL, certinho? E aqui no final eu posso agora dar um simples echo. O echo será o seguinte, vamos colocar echo. Eu vou colocar aqui entre aspas, né? Eu vou colocar um H3 para ficar bonitinho. Já vou deixar ele fechado aqui, ó. H3, já vou colocar um ponto e vírgula no final. E aqui no meio nós vamos colocar a informação de resultado, certo? Então vamos colocar aqui, ó, valores recebidos. Dois pontos, que será exatamente a variável N1 e variável N2. Certinho? Vou dar aqui um Ctrl S e vamos fazer o teste agora. Então vou aqui dar um atualizar e eu tenho lá, ó, valores recebidos 3 e 10. Porque eu digitei aqui na URL. Lembrando, claro, que isso daqui é apenas para que a gente possa entender o operador através do método get. Mas é claro que isso aqui dentro de um site, por exemplo, vai ser capturado através de um formulário. Tá? Mas não é agora não é o foco da nossa aula, não é ficar criando formulário, né, e atribuindo um valor ao campo e depois recebendo esse valor através do método get, enfim. Nós vamos apenas fazer isso via URL para que a gente entenda o operador matemático, ok? Então, ele recebeu aqui 3 e 10. Claro que agora eu posso ir lá em cima, imagine que aqui fosse um campo de formulário, onde o A eu vou colocar agora aqui, ó, 5, e o 10 aqui eu vou passar para 30, ó. A hora que eu apertar o Enter, ele já está me dando a resposta como valores recebidos 5 e 30. Então, usando aí o método get, que é o método que vai pegar um parâmetro, através de um parâmetro, o valor e atribuir a sua variável aqui N1 e N2. Ok, gente? Então, para que a aula também não fique muito extensa, eu vou finalizando por aqui, onde nós aprendemos então os operadores matemáticos, aprendemos as prioridades e também a pegar um valor através do método get na sua URL. Então eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Não esqueçam de curtir, favoritar e também de se inscrever no canal. Fica aí o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu!